Ele altera uma lei já existente do Conselho, porém ele invade competência que é do Executivo. Cabe disciplinar, criar sobre Conselho de classe. E ele mexe na competência desse Conselho que afeta uma das profissões. E esse projeto justamente acaba ferindo legalidade, constitucionalidade, princípios jurídicos. Por isso que nós damos parecer contrário a esse projeto. Que apenas o Poder Executivo pode criar autarquia. Essa é a tese que foi fixada no julgamento que o próprio relator anexou no voto dele. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal falou que não se pode tratar de atribuição de conselhos. Nós tratamos por diversos projetos de lei na CETASP, também na legislatura passada, com votos do PT, do PDT, do PCdoB, do PSOL, da base do governo inteira. Dizer que isso hoje é inconstitucional é entrar em contradição com o que o próprio governo sempre pregou. Pessoal, a discussão que vocês vão ver a seguir é uma discussão na Comissão de Justiça de um projeto que visava limitar os poderes hoje ilegais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem hoje o poder concedido ilegalmente e inconstitucionalmente de, com uma votação do seu plenário do Conselho Profissional, interferir e proibir que pessoas com outras formações exercessem suas profissões, principalmente afetando engenheiros e agrônomos, que muitas vezes, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aprovava resoluções dizendo que só quem era formado em arquitetura e urbanismo poderia exercer aquela atividade, quando várias outras, pelo menos 8 ou 9 outros cursos, de formação daquelas atividades que o Conselho estava colocando como exclusivas de arquitetos e urbanistas, tem na sua grade curricular o ensino daquelas matérias e, portanto, os formados, os profissionais estão preparados para exercer aquelas funções, mas o Conselho, de maneira ilegal, aprovou resoluções restringindo com um poder que garantia, o que chamava exercício privativo da atividade, ou seja, apenas aquelas pessoas com a formação em arquitetura e urbanismo poderiam exercer aquelas funções, mesmo que aquelas funções nunca tivessem sido ensinadas na faculdade. E um outro absurdo é que, mesmo que você tivesse a matéria numa faculdade que te qualificasse para exercer uma atividade profissional, via resolução, o Conselho de Arquitetura poderia te proibir de exercer a sua atividade, atingindo não só o Conselho de Engenharia, e Agronomia, mas também outros 8 conselhos profissionais. E aí um deputado do PT deu um parecer contra esse projeto. E eu apresentei um requerimento de retirada de pauta para derrotar o relatório do deputado petista que estava contra essa limitação de poder do Conselho de Arquitetura, que cria uma reserva de mercado, que coloca menos profissionais para concorrer em determinados setores, e nós conseguimos vencer a discussão no final das contas por 4 votos, graças ao meu requerimento que foi apresentado e os votos do meu partido que eu também trouxe junto para derrotar o relatório do PT. Assista aí a seguir. Senhor presidente, apresentei esse pedido de retirada de pauta porque o projeto do deputado Ricardo Izar está sendo rejeitado pelo relator, e é um bom projeto, é um projeto que corrige ilegalidades, que corrige inconstitucionalidades e que, no mérito, corrige reserva de mercado. Fato é que hoje, e olha, eu vou utilizar o próprio panfleto que o Conselho, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo me encaminhou, como argumento contrário ao projeto deles, porque o próprio pedido deles para ser a favor do parecer do deputado Alencar já aponta as ilegalidades e inconstitucionalidades do parecer do deputado Alencar. O primeiro ponto: o PL 9818 de 2018, de autoria do deputado Ricardo Izar, pretende de maneira equivocada retirar as prerrogativas delegadas pela referida lei federal. Lei federal não possui competência para delegar poder legislativo à autarquia. Lei delegada só existe nas hipóteses previstas na Constituição e não há nenhuma hipótese de se delegar regulamentação de profissão para conselho profissional. O Congresso Nacional regulamenta as profissões e determina as atribuições do conselho profissional, que não podem extrapolar as atribuições do Congresso Nacional, que é o que tem acontecido, como, por exemplo, com a resolução de número 51, com uma votação do plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, você permite 2 situações distintas, e eu não estou dizendo que são todas, mas estou exemplificando
duas situações distintas que não são desejáveis. Uma situação é quem não tem formação adequada para exercer a atividade passa a poder exercer aquela atividade, inclusive invadindo competência de outros 8 conselhos profissionais, sem que o aluno tenha formação acadêmica para exercer aquela atividade que o plenário do CAL decidiu que aquele formado em arquitetura e urbanismo pode exercer. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é proibir que quem teve a formação, que quem estudou a matéria na faculdade, na sala de aula, possa exercer aquela profissão, porque o CAL determinou que apenas quem é formado em arquitetura e urbanismo pode exercer essa atividade. Então, isso invade, como eu coloquei, competências de 8 conselhos profissionais, incluindo o Conselho de Engenharia. E, para além disso, para finalizar, senhor presidente, coloca ainda que a legislação só poderia ser modificada por iniciativa privativa da Presidência da República. Mentira, presidente. As espécies normativas previstas na Constituição de iniciativa privativa do Presidente da República, e só para terminar, presidente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito clara em colocar que este parlamento pode sim tratar de leis que regulamentam profissões e de atribuições de conselhos profissionais. E nós fizemos isso durante os últimos 4 anos na CETASP, inclusive com todos os partidos de esquerda. Dizer que isso hoje é inconstitucional é entrar em contradição com o que o próprio governo sempre pregou. Obrigado, presidente. Ele altera uma lei já existente do Conselho, porém ele invade competência que é do Executivo. Cabe disciplinar, criar sobre Conselho de classe. E ele mexe na competência desse Conselho que afeta uma das profissões. Como essa comissão tem por competência primeira, é justamente a análise da constitucionalidade, de legalidade da matéria que ela analisa, e esse projeto justamente acaba ferindo legalidade, constitucionalidade, princípios jurídicos, por isso que nós damos parecer contrário a esse projeto. Então, nesse sentido, a gente defende a permanência na pauta e logo após também a aprovação da matéria, que seria a rejeição do projeto em comenta. A jurisprudência do Supremo que foi utilizada pelo relator do projeto para dizer que o projeto só poderia partir do Poder Executivo, determinou que apenas o Poder Executivo pode criar autarquia. Essa é a tese que foi fixada no julgamento que o próprio relator anexou no voto dele. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal falou que não se pode tratar de atribuição de conselhos. Nós já tratamos por medida provisória, inclusive na legislatura passada. Nós tratamos por diversos projetos de lei na CETASP, também na legislatura passada, com votos do PT, do PDT, do PCdoB, do PSOL, da base do governo inteira. E, mais do que isso, é o que bem colocou o deputado capitão Alberto Neto, a expressão privativa é uma delegação legislativa inconstitucional por parte deste parlamento e justamente por isso, contra, no mérito, essa criação de reserva de mercado que viola outros 8 conselhos profissionais, União Orientação